Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Cláudio Rufino e eu ministro aulas de Bíblia na Faculdade de Teologia. E como especialista, eu leciono tanto disciplinas relacionadas ao Antigo Testamento quanto também ao Novo Testamento. E hoje eu estou aqui para trazer a você um estudo bíblico. Que estudo bíblico é esse? O estudo de um dos trechos mais bonitos da Bíblia, um trecho fantástico, que está presente em Isaías, no capítulo 9, versículos de 1 a 6. Por que esse texto é tão importante? Porque, em primeiro lugar, trata-se de uma profecia messiânica fundamental para nós cristãos. E, em segundo lugar, é que Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 6, é lido na celebração da missa noturna do Natal, ou seja, aquela que é celebrada do dia 24 de dezembro para o dia 25, aquela missa da noite do dia 24. Então nós vamos ler este texto agora. Então, se você quiser, nesse instante, você pode pegar a sua Bíblia, pegar um caderno, uma caneta, um lápis para você fazer as suas anotações. E se você ainda quiser, pode dar uma pausa aqui e lá buscar e eu vou te esperar um pouquinho, ok? Pega lá e nós vamos começar a ler o texto bíblico. Bom, diz assim Isaías capítulo 9, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Uma luz raiou para os que habitavam uma terra sombria. Multiplicaste o povo, deste-lhe grande alegria. Eles alegram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos. Porque o jugo que pesava sobre eles, o bastão posto sobre seus ombros, a vara do opressor, tu os despedaçaste, como no dia de Madiã. Com efeito, todo calçado que pisa ruidosamente no chão, toda veste que se revolve no sangue, será queimada, serão devoradas pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre seus ombros e lhe foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, firmando-o, consolidando-o sobre o direito e sobre a justiça, desde agora e para sempre. O amor do Senhor Deus dos exércitos fará isso. Bom, em primeiro lugar, para que a gente entenda de forma profunda esse texto, o que ele quer trazer, o que ele comunica, é fundamental que a gente tenha algumas informações preliminares. A primeira informação é aquela que diz respeito à organização do livro do profeta Isaías. Eu não sei se você sabia, mas esse livro é dividido em 3 grandes seções. A primeira seção, conhecida como Proto-Isaías ou Primeiro Isaías, vai do capítulo 1 ao capítulo 39. Essa parte ela diz respeito a oráculos profetizados por Isaías naquele período anterior ao chamado exílio da Babilônia. E já que o nosso texto diz respeito a essa primeira parte, tá? Eu não vou trabalhar isso aqui agora com vocês, eu vou trabalhar dentro daqui a alguns poucos minutos. Eu vou trabalhar o contexto dessa parte depois com vocês. A seguir, então, nós temos a seção intermediária, conhecida com o nome de Deutero Isaías, que significa segundo Isaías, que vai do capítulo 40 até o capítulo 55. Essa parte, diferente da primeira, já diz respeito a um conjunto de profecias que ele profetizou no período do exílio da Babilônia. E quando eu digo ele aqui, é preciso entender que é um grupo que leu Isaías dentro do período do exílio, muito provavelmente,
Por quê? Porque o exílio está situado anos depois da existência histórica do profeta. E eu estou aqui tratando dos anos mais ou menos 586 até o ano 538. Nós poderíamos fazer um mergulho, um aprofundamento sobre esse tópico aqui, mas não é especificamente o nosso tema. Então eu vou deixar para um outro vídeo, para um outro momento. Além disso, existe a seção final, que é conhecida com o nome de Trito Isaías, ou seja, terceiro Isaías, que vai do capítulo 56 até o último capítulo do livro, que é o 66. Já nesse conjunto, nós temos um outro momento histórico como background, como pano de fundo. E qual que é esse pano de fundo aqui? Também não vou aprofundar, porque não vai dar tempo, pessoal. Mas trata-se do período depois do exílio da Babilônia, em mais ou menos 400 a.C. Então é muito interessante, não é, esse tema todo, mas não nos interessa agora especificamente isso. O que é importante para a gente? É importante entender que capítulo 9, versículos de 1 a 6, que é o tema principal do nosso estudo aqui, está dentro do chamado primeiro Isaías. Isso é o mais importante para a gente nesse momento. Vamos falar agora um pouco do contexto histórico no qual Isaías viveu, que é o contexto histórico do primeiro Isaías. Bom, para que a gente possa compreender esse contexto, é importantíssimo, gente, que nós entendamos alguns dados fundamentais do Antigo Testamento. Eu preciso falar um pouco sobre a história da monarquia e dos reis dentro da Sagrada Escritura. A informação primeira é: o reino de Israel, quando Saul, quando Davi, quando Salomão reinavam, era um reino unido. O que isso significa? As 12 tribos formavam um único reino. Nós chamamos esse período de monarquia unida. E ele teve o seu início em 1030 a.C., com a unção do primeiro rei de Israel, que foi Saul, e o término desse momento da monarquia unida se deu em 931 a.C., com a morte de Salomão. Depois que ele morreu, houve a divisão do reino em dois. Exatamente, eu não sei se você sabia disso. Isso é narrado no primeiro livro de Reis, no capítulo 12. O último detalhe diante disso que eu preciso ressaltar é o seguinte: o reino de Israel, ao norte, ficou com 10 tribos. E esse reino era o reino mais forte, era o reino mais rico, o reino mais poderoso, segundo o que nós temos de informação dentro da arqueologia e dentro da história. Só que esse reino viveu diversos conflitos pelo poder. Por quê? Não havia lá uma única dinastia que reinava. Você teve várias dinastias que lutaram entre si pelo poder e às vezes não dinastias, mas reis individualmente que foram reinando e não fizeram sucessores. Já o reino do sul, que é chamado de Judá, ficou com 2 tribos apenas. A capital desse reino era Jerusalém. E aqui é importante você ter em mente o seguinte: em Judá, reino do sul, quem vai reinar, quem vai exercer a monarquia, são os descendentes de Davi. Bom, agora você entendeu por que existe o livro dos reis na Bíblia, o 1 e o 2. Não é? Esse livro narra, portanto, a história dos 2 reinos. Num primeiro momento do livro, claro, do primeiro reis, o reino ainda está unido. Depois você tem, como eu já citei aqui a passagem, não é, a divisão desses reinos, e o primeiro reis e o segundo reis vão contar a história desses reis paralelamente aí. Bom, agora entrando mais especificamente no contexto de Isaías, né, no momento em que ele viveu, a gente pode afirmar o seguinte: ele viveu em torno mais ou menos do século VIII a.C. E para você ter uma ideia, tá? Ele está mais ou menos situado ali, o seu chamado, em 740 a.C.
E o que está acontecendo nesse momento? Um parente de Isaías, Acás, é o rei em Judá, Reino do Sul. Lembra? Com a capital em Jerusalém. E o rei Acás está amedrontado, está aterrorizado. Por que razão? Porque um rei da Síria chamado Razom e o rei de Israel, Reino do Norte, chamado Fasseia, querem atacar Judá. E isso está narrado onde? Em Isaías capítulo 7, versículos 1 e 2, e também, segundo Reis, capítulo 16, dos versículos 5 ao 9. Por que esses reis quiseram atacar o rei Acás? Porque Acás não quis se unir a eles para lutar contra a Assíria. Um poderoso império da época, pessoal. Dominou um vastíssimo território, agia com muita violência. E aí, com todo este problema, esse período é chamado, na história de Israel, como período da guerra Ciro-Efraimita. Ciro vem da Síria, Efraimita vem de Efraim, que é um outro nome no Antigo Testamento para a designação do reino de Israel, Reino do Norte. É aí então que entra o nosso texto, Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 6. Essa passagem é um oráculo de Isaías ao rei Acás. Exatamente. É uma mensagem profética que Isaías deu a esse rei. E por que razão? Exatamente para proclamar que Acás não seria derrotado pela coalizão dos outros dois reis, do rei da Síria e do rei de Israel. Nesse sentido, Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 6, consiste num texto de esperança. É um texto que anuncia que a guerra ia terminar, ou até mesmo que ela já tinha terminado. Depois de contextualizar historicamente um pouco melhor, a gente vai estudar agora um pouco mais profundo o texto de Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 6, e nós vamos falar do gênero literário dessa passagem. Esse texto é um oráculo profético, é uma mensagem profética em forma de poesia. Olha que coisa interessante aqui, pessoal. Não é uma poesia qualquer, ela mistura elementos de ação de graças, então textos de louvor, de glorificação a Deus, e também contém elementos de salmos reais. Olha que coisa interessante. Então é um mix esse texto que nós estamos estudando. Qual foi a finalidade que o autor teve? Ele tinha na cabeça quando ele fez essa mistura. Muito provavelmente ele queria enfatizar os ideais da realeza davídica, da dinastia de Davi. Quais eram esses ideais? São vários. Eu vou destacar aqui um que é fundamental para a gente entender esse texto, que é justamente a esperança de que viria um futuro governante, descendente de Davi, para fazer a vontade de Deus, que era governar com justiça, governar segundo a lei, segundo a Torá. Aprofundando mais, então, vamos falar do contexto literário. Então, o que eu quero responder aqui, nesse momento do nosso vídeo? É o seguinte, pessoal. Onde esse oráculo do capítulo 9, que a gente está estudando, se insere dentro do conjunto total do primeiro Isaías? Essa é a pergunta. Vamos lá, vamos respondê-la aqui. Segundo alguns autores, o primeiro Isaías, lembra lá do primeiro Isaías? Que vai do capítulo 1 até o capítulo 39, tem uma divisão, exatamente. Eu não vou falar muito profundamente dessa divisão aqui, isso é assunto para outros vídeos, aliás, mas eu vou destacar nesse momento o seguinte. De acordo com alguns especialistas, tá, dentro desse profeta, um conjunto de capítulos existe.
dentro do primeiro Isaías, que é o conjunto conhecido como o livro do Emanuel. Alguns vão chamar livro do menino ou outras terminologias, mas geralmente é livro do Emanuel, dentro até das traduções que nós temos hoje da Bíblia na nossa língua, na língua portuguesa. E o livro do Emanuel é um conjunto de oráculos, de mensagens proféticas que tratam exatamente de um novo rei que virá para reinar em Judá, que viria mais especificamente aqui reinar no lugar de Acás, naquele período conturbado da guerra sírio-efraimita. Esse conjunto do livro do Emanuel, ele começa no capítulo 6, versículo 1, e vai até o capítulo 12, versículo 6. Dentro do livro do Emanuel, existem algumas subdivisões muito importantes aqui. E uma delas tem o início no capítulo 8, versículo 11, e vai terminar em Isaías no capítulo 9, versículo 6, ou seja, o texto que trata aqui o nosso vídeo. Tá? Então, há uma estrutura muito bonita presente entre esses versículos. E nós vamos vê-la agora. Vamos dar uma olhada, vamos acompanhar melhor essa estrutura. Então, dá uma olhada aí na sua tela, acompanha comigo. Elemento A, capítulo 8, versículos de 11 a 12. O tema que é tratado é a falsa dependência. É uma dependência colocada em homens, em seres humanos. Depois, o elemento B, capítulo 8, versículos 13 a 15. Já aí o tema é a dependência verdadeira, que é a dependência no Senhor. Elemento C, capítulo 8, versículos 16 e 17. O tema é o testemunho e a lei. Elemento D, capítulo 8, versículo 18. O tema é o Messias e os seus filhos. Aí nós temos o paralelo, o elemento A', capítulo 8, versículo 19a, ou seja, a primeira parte do versículo. O tema é uma falsa dependência, mas agora nos espíritos e nos adivinhos. O elemento B', o tema que está presente no capítulo 8, versículo 19b, é a dependência verdadeira, ou seja, a dependência em Deus. Depois o elemento C', capítulo 8, versículos 20 a 22. Novamente, o tema é a lei e o testemunho. E aqui agora, o elemento D', capítulo 9, versículos de 1 a 6, cujo tema é o Messias e o Filho, fazendo um paralelo com a estrutura anterior. E aí, pessoal, demais, né? Muito interessante como a Bíblia tem estruturas literárias maravilhosas. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos jogar uma lupa para enxergar ainda melhor o capítulo 9, versículos de 1 a 6, ok? Nós vamos fazer isso, nós vamos estudar de forma maior ainda a estrutura que está presente nesses 6 versículos. Dá uma olhada aí na tela, acompanha comigo. Agora nós temos o elemento A, versículo 1, que é uma declaração introdutória. O tema é anunciar que as pessoas viram uma grande luz. Depois nós temos o elemento B, que vai dos versículos 2 ao 5. Trata-se da elaboração sobre a alegria do povo. Vamos especificar aí esta parte. Nós temos o versículo 2. Elemento A é uma declaração básica. O Senhor deu alegria às pessoas. Agora o versículo 3, formando assim o elemento B. Uma base é colocada. A opressão é esmagada. Agora nós temos o versículo 4,
E fazendo um paralelo, é o elemento B', também é uma base. E aí está se afirmando que houve o fim da guerra. Versículo 5 agora. Elemento A', fechando esse paralelismo central. Qual é o tema colocado? A entronização do monarca davídico. E por fim, o elemento C, formado pelo versículo 6. Trata-se de uma promessa final. O governo pacífico do monarca davídico será garantido pelo próprio Deus. Agora a gente vai para o texto, a gente volta para o versículo 1. E olha o que é dito lá. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Uma luz raiou para os que habitavam uma terra sombria. Que povo é esse? E que terra sombria é essa? Para compreensão, é necessário a gente voltar um pouquinho antes do capítulo 9, versículo 1 de Isaías. Aliás, alguns editores, pessoal, já marcaram que talvez todo esse trecho comece antes do versículo 1. Se você tem, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, você vai perceber que aparece lá um título. O título é A Libertação. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta diante de mim e está no finalzinho do capítulo 8. O que está lá? Está dito assim: como no passado ele menosprezou a terra de Zabulon e a terra de Neftali. O que é a terra de Zabulon? O que é a terra de Neftali? Fica ao norte de Israel. Zabulon e Neftali são as últimas tribos mais ao norte do país. São aquelas tribos lá da periferia, lá longe, da zona norte do país. E aí o texto continua. Assim, no tempo vindouro, cobrirá de glória o caminho do mar. O que é o caminho do mar? É o sul do país, é o extremo sul. Então o texto trouxe o extremo norte, agora está falando do extremo sul. E o texto continua. O além do Jordão, o distrito das nações. O que é o além do Jordão, o distrito das nações? É aquilo que está depois do Rio Jordão, que servia como uma espécie de fronteira para a terra. Em outras palavras, o que o autor está querendo dizer, que a terra sombria, habitada por esse povo que andava nas trevas, era a terra de Israel. Só que toda esta terra será novamente, como o texto mostra aqui, uma terra restaurada. Veja, eu quero que você coloque na sua cabeça o seguinte: o rei Acás, rei de Judá, está, como nós falamos, amedrontado. Ele está ouvindo agora este oráculo do profeta Isaías, dizendo a ele: fica calmo, Acás. Por quê? Porque Deus vai restaurar o reino. Olha que coisa linda. E aí o texto continua. Nós entramos agora nos versículos de 2 a 5, onde nós temos um instante em que o autor trabalha imagens desta alegria que será dada ao povo. Vamos ao texto. Multiplicaste o povo, deste-lhe grande alegria. A primeira imagem que aparece aqui é muito interessante. O que é multiplicar o povo, pessoal? Neste sentido a guerra acabou. Lembra da guerra sírio-efraimita, aquela loucura toda? A guerra acabou. E quando a guerra acaba, os homens voltam para casa. Ou seja, os homens voltando para casa, o povo pode multiplicar os filhos. Pode ter o homem com a sua mulher relações para multiplicar o povo. Então, o sinal de que a guerra acabou é que o povo agora se multiplica. Depois, nós temos lá
eles alegram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos. O que são os despojos da guerra? É aquilo que sobrou do combate. Um exército venceu o outro e sobraram as riquezas do vencido. Então o que vai acontecer? Eles vão pegar os despojos e vão repartir. É outra imagem para mostrar que a guerra acabou. O texto, portanto, está falando de paz, a fim de que Acás, o rei de Judá, possa ficar tranquilo diante daquela tribulação. Vamos continuar o texto. Porque o jugo que pesava sobre eles, o bastão posto sobre seus ombros, a vara do opressor, tu os despedaçaste como no dia de Madiã. Aqui nós temos outra parte fundamental desse texto. Acaba-se, como é dito aqui no versículo 3, a opressão. E a imagem que nos é colocada é muito interessante. A imagem é o jugo que pesava sobre eles. O que é esse jugo? Certamente você já viu aquelas pessoas que carregam, até mesmo nas procissões de igreja, na igreja católica tem muito isso, o andor. O que é o andor? 4 pessoas, cada uma pega sobre o seu ombro o sustentáculo da imagem que vai ser carregada. Já viram isso? Já viram em filmes antigos? Às vezes o rei, o mandatário, o que tem mais poder, ele fica em cima de uma cadeira e ele é carregado. Isso é o jugo. Por quê? Porque antes havia a cultura de que os exércitos vencedores faziam aqueles do exército perdedor carregar com o jugo armaduras, mantimentos e outras coisas mais, a bagagem deles. A imagem que é mostrada aqui, a imagem que mostra que acabou a guerra, é que esse jugo ele foi despedaçado. E foi despedaçado como? Como no dia de Madiã. O que é o dia de Madiã? Quando você volta lá no livro dos Juízes, o povo de Israel estava sendo atacado, estava aterrorizado por causa dos madianitas. E Deus levantou um juiz chamado Gideão. Para quê? Para fazer com que o povo fosse liberto. Aí então, de forma milagrosa, você conhece a narrativa e se não conhece, dê uma lida, eu vou deixar a referência aqui, você vai entender. No dia de Madiã, Deus venceu com poucos homens os inimigos. Aqui é uma imagem belíssima. E o versículo 3, aparece ainda a imagem do bastão que é posto sobre os ombros e a vara do opressor. Tudo isso vai ser despedaçado. O que é a vara do opressor? É como que o opressor batendo naquele que está carregando o jugo. Isso tudo vai ser despedaçado. Trata-se, portanto, de um texto de paz. O versículo 4, que é o elemento belinha da nossa estrutura, também traz uma imagem do fim da guerra. Vamos dar uma olhada, acompanha comigo, versículo 4. Diz assim: com efeito, todo calçado que pisa ruidosamente no chão. O que é o calçado que pisa ruidosamente no chão? Eu queria que você imaginasse um exército marchando. Qual é o barulho? Tchá, tchá, aquele barulho dos calçados de guerra. É isso que o texto está dizendo. Continua o versículo 4. Toda veste que se revolve no sangue. O que são as vestes que se revolvem no sangue? Antigamente as batalhas eram feitas como? Corpo a corpo. Então, as manchas de sangue ficavam muitas vezes na roupa. É roupa de guerra. E o que vai acontecer com os calçados, quanto também com as roupas de guerra? Olha o que diz o versículo 4. Diz assim: serão queimadas, serão devoradas pelo fogo. O que vai acontecer? Serão queimadas pelo fogo, devoradas pelo fogo. É mais uma imagem de fim da guerra. Só que não para por aí. Vem o versículo 5 agora.
elemento a linha da nossa estrutura. Aqui nós temos a entronização do monarca davídico, ou seja, um novo rei será dado. O que significa? O profeta Isaías estava dizendo a Acás: escuta, o reino não vai acabar, você vai fazer um sucessor. Olha que coisa linda. Vamos para o versículo 5. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre seus ombros e lhe foi-lhe dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Quem é este? Quem é aquele que virá depois de Acás? Segundo o texto bíblico, será Ezequias, um rei considerado segundo o coração de Deus pela Sagrada Escritura e que fará uma reforma grandiosa dentro de Judá, de Jerusalém, uma reforma tanto política, quanto religiosa, quanto econômica, e vai ser um rei muito bem visto pela Bíblia. Esse é o que vem depois de Acás, como sinal de Deus. Aqui eu quero dizer uma coisa interessante, você está percebendo que uma vez que a gente coloca dentro do contexto o texto da Sagrada Escritura, como ele fica mais vivo, ele parece ficar mais claro para a gente. Agora a gente vai avançar mais. Vamos avançar mais agora. Tá? Vamos para o versículo 6, o elemento último desse conjunto de versículos. Acompanha comigo. Para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, firmando-o, consolidando-o sobre o direito e sobre a justiça, desde agora e para sempre. O amor ciumento do Senhor dos Exércitos fará isso. Aqui nós temos então o último elemento, que é a promessa final. Um governo pacífico de um monarca descendente de Davi, que terá esse reino garantido pelo Senhor Deus. Só que aqui há um detalhe interessante. Como é que ele vai governar? Ele vai governar segundo a justiça, segundo a lei de Deus, praticando a vontade do Senhor. E era isso que o profeta Isaías queria expressar. Ele queria mostrar a Acás que o reino seria continuado, que o reino não seria destruído. Mas aí fica uma pergunta. Afinal de contas, a gente não lê isso aqui no dia 24 para o dia 25 de dezembro, lá na liturgia do Natal? Sim, a gente lê. A gente lê por quê? Porque esse texto, ele foi aplicado a Jesus. Os primeiros cristãos, ao olharem para o fato Jesus de Nazaré, começaram a compreendê-lo, a interpretá-lo à luz das Sagradas Escrituras. E eles vão aplicar esse texto a Jesus. E aqui há algo maravilhoso, meus amigos. De fato, tratava-se de uma profecia concernente a Jesus. Em que sentido? Ezequias, ele não reinou eternamente. Ele morreu. Mas Jesus, não. Jesus não foi vencido pela morte. Ele fez exatamente a vontade do Pai e o seu reino não terá fim. Nesse sentido, nós trazemos para Jesus aquilo que era a esperança do povo do Antigo Testamento. Jesus catalisa a esperança do povo de Israel e amplifica isso. Agora, não só para aqueles que eram de Israel, mas para toda a humanidade. E na noite de Natal, ao ser lido esse texto, que você possa ter uma ideia mais clara e que essa clareza leve você à esperança de que este reino de Deus em Cristo Jesus nunca terá fim.
ele já se iniciou com o próprio Jesus, o Verbo encarnado de Deus entre nós, mas ele ainda há de se plenificar na glória eterna. Que Deus te abençoe. Estamos juntos. Se você gostou desse vídeo, curte, comente aqui no nosso canal. Vamos estudar as Sagradas Escrituras cada vez mais. Deus abençoe.